Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live de homeopatia. Essa live tem um tema próprio, mas o grande objetivo dela é que a gente converse sobre homeopatia, responda a todas as dúvidas que as pessoas nos trouxerem aqui ao vivo, né? Essa live é feita com o Eduardo, que é meu marido, e nós somos médicos homeopatas, para quem estiver chegando agora. Então eu vou adicionar o Eduardo. Enquanto o Eduardo está entrando, a gente vai conversar hoje. Eu fiz uma enquete lá no Story, né? Se vocês puderem me ajudar, eu sempre quero fazer essa enquete para ir direcionando as lives, né? Que tema vocês acham mais interessante a gente trazer aqui? E eu perguntei lá se vocês achavam mais interessante a gente falar sobre ou leis de cura. E o pessoal votou em leis de cura. Leis de cura foi o tema que ganhou para a gente discutir hoje. Pronto, tudo entrou. Então a gente vai conversar sobre isso, mas já estou aguardando a pergunta de todo mundo. Por favor, se vocês puderem participar, eu agradeço. Então vamos começar conversando um pouquinho, Duda, daí depois a gente lê? O que são leis de cura, Du? Você pode falar pra gente? Então, a história natural aí da doença, né? O indivíduo ir piorando. Para a homeopatia, como a cura para a gente é que a gente atinge os mais altos fins, né? E é um pouco abstrato essa definição, mas a gente tem falado bastante sobre isso, né? Então, a gente atingir aí o melhor possível dentro das nossas potencialidades, tanto biológicas como psíquicas, né? Então, tudo que dificultar isso está caminhando para a gente ficar mais doente, né? E tudo que caminha a nosso favor e contra isso, né? Contra o adoecimento, contra a gente atingir aí os mais altos fins, né? Que dificulte ou que seja um obstáculo, né? Então, as leis de cura, mais a gente vai falar sobre a evolução do tratamento, né? Como é que o tratamento como é que a gente tem que evoluir como paciente são parâmetros, né? Para a gente saber que a gente está melhorando, né? Eu vou contar uma historinha. Por que a gente começou a pensar nisso, né? A gente tem curso de especialização, né, de homeopatia, que é voltado para médicos, veterinários, farmacêuticos. O Du e eu damos aula. E eu estava preparando essa aula para os médicos. E aí, na hora que eu estava preparando a aula, né, a gente orienta o médico na hora que ele vai observando a evolução do seu paciente, ele vai vendo se esse paciente está caminhando para cura ou para uma piora, que é o que o Eduardo estava falando. A gente tem a tendência de caminhar para piora se a gente não tiver esses estímulos, né? Então a gente parou para pensar, poxa, por que só o médico, né? O médico tem que saber isso, né? Mas o paciente também tem que saber. Porque por muitas coisas. Primeiro porque para ele precisa saber se ele está no caminho de cura. E daqui a pouco eu vou abordar essa história de cura, né? E ele começa a se observar, né? Se ele está caminhando realmente para uma melhora ou não. Por quê? Tá vindo tantas coisas aqui na minha cabeça do que eu tô com medo de esquecer. Então, essa história de melhora, né? Deixa eu só escrever aqui cura, pra gente não esquecer de falar sobre cura. Melhora é assim. Eu tô com dor de cabeça, tomei um remédio e melhorei. Eu tô com dor de garganta, tomei um remédio e melhorei. Mas será que essa melhora, esse desaparecimento dos sintomas, realmente está mostrando que eu estou caminhando para uma cura? Então essa é a primeira reflexão que eu quero deixar aqui na aula, porque a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então,
Desapareceu meus sintomas, realmente quer dizer que eu estou melhorando? Vamos conversar sobre isso daqui a pouco. E segundo, qual é a visão de Hahnemann sobre cura? Então, Du falou assim, a gente tende ao caminho de... Como que você falou, Du? Não é de pior, é de... Ah, tudo bem. Que não é de melhora, né? A história natural da doença, né? História natural da doença. E para Hahnemann, o que era cura, né? A cura para ele é que a gente assuma um novo equilíbrio para a gente encontrar os nossos altos fins. Então, cura para Hahnemann não é melhorar dos sintomas, é que a gente encontre um equilíbrio para buscar os nossos altos fins. Os nossos altos fins a gente pode interpretar de várias formas, né? Eu sempre trago de uma forma mais fácil, é encontrar aí o nosso caminho, né? Percorrer o nosso caminho. Então, essa é uma visão hahnemanniana de cura, né? E para eu saber se eu estou caminhando para essa cura, existe uma forma da gente observar. E aí é isso, o Hahnemann, então Hahnemann, desculpa, para quem está chegando hoje, Hahnemann, quem é Hahnemann? É o pai da homeopatia, quem criou a homeopatia. O Hahnemann se baseava em algumas leis, e é o que a gente vai trazer hoje para a gente conversar. Então, se dá para saber, então, ou não, se esse meu tratamento está evoluindo para uma melhora ou não. Você quer? Não, o que eu estava pensando agora, eu estou lendo um pouquinho sobre geriatria, né? Tem um curso numa plataforma aí do Sistema Único de Saúde e eles começam com uma pergunta bem prática, assim, eles perguntam assim, tem a senhora X e a senhora Y. A senhora X não toma nenhum medicamento e tem poucos sintomas. A senhora Y tem hipotiroidismo, tem gastrite e tem pressão alta. Quem você acha que está mais saudável? E é bem interessante, viu, essa pergunta, porque aí depois, né, no decorrer do curso, logo em seguida, na verdade, no mesmo módulo, eles explicam assim, a senhora, aparentemente a senhora, a primeira, né, estaria mais saudável do que a segunda. E aí eles vão explicando, né, sobre funcionalidade, autonomia, independência, né? E aí, resumindo, a segunda senhora que tinha hipotireoidismo, gastrite, pressão alta, ela tinha autonomia, ou seja, ela sabia, ela conseguia decidir, né, ter decisões próprias baseadas ali cognitivamente ela estava melhor, ela tinha um humor, né, a afetividade dela estava adequada, enfim, ela estava bem adaptada e ela tinha uma vida independente, né, ela conseguia fazer aquilo que ela decidia fazer. E a primeira, apesar de ter poucos sintomas, ela tava mais dependente, né? Então eu achei interessante porque tem a ver com isso que a gente está falando de cura, né? Então a gente atinge os mais altos fins, mesmo que seja esse conceito é meio abstrato, né? Mesmo que a gente esteja com sintomas, né? Se a gente tem, se a gente está cumprindo melhor nossa individualidade, se a gente está bem adaptado biologicamente, mesmo com sintomas, a gente está mais saudável do que se a gente tiver sem sintomas, né? Mas tiver aí, não sei, um pouco sem muita vontade para fazer as coisas, alguma coisa que a pessoa não está bem, né? Mas aparentemente pode estar bem, mas ela não tá caminhando, né, para uma evolução real, né? Então, acho que tem a ver com isso. E o que a gente vai falar hoje são regras práticas para a gente saber se o tratamento, né? Se a gente, na verdade, né? Através do tratamento homeopático, a gente está evoluindo bem ou não. E muito comum é isso que eu estava falando anteriormente, né? Então, eu estava com dor de cabeça, tomei meu remédio da dor de cabeça, melhorei, estou caminhando para uma cura. Então, a gente vai ensinar que nem sempre. A gente precisa observar isso, a gente precisa observar essa evolução. Então, para observar essa evolução, antes eu vou trazer outro conceito, né? Doença. Doença é o desequilíbrio
Não, vou ter que trazer outro conceito antes, vitalismo. Então, quem busca as nossas lives são pessoas que buscam por conhecimento. E aqui a gente vai trazer sempre uma visão vitalista. O que é a visão vitalista? É aquela que acredita que existe uma energia que dá vida ao nosso corpo. Então a gente não acredita que o nosso corpo é só um corpo, sem entrar na conversa de espiritualidade. A gente acredita então que existe uma energia que dá vida, que anima esse nosso corpo. Quando essa energia está desequilibrada, ela manifesta uma doença. Então não é o estômago que está doente, não é o dedão do pé que está doente, não é a garganta que está doente. É um desequilíbrio nessa energia vital que ela tem que manifestar com algum sintoma. Aí vem a doença. E o desaparecimento desse sintoma não necessariamente quer dizer que a gente está caminhando aí para a cura. Então, o que a gente pode usar? São as leis de cura. Então, eu vi que o Ricardo falou aqui. O que são leis de cura? São essas leis que o Hahnemann usava para saber se o paciente, durante a evolução do tratamento dele, ele estava evoluindo para uma melhora ou não. Eu vou falar primeiro objetivamente. Fala as 3 leis, né? Depois Aí a gente esmiuça. Um pouquinho, depois é legal a gente ler as perguntas que o pessoal está fazendo. Já está interessante? A pessoa fazendo pergunta. Você acha que é melhor agora, então? Não, acho que é melhor a gente falar primeiro, né? Para a cura depois. Então, as leis de cura são 3. Quando a gente melhora de cima para baixo. O que é de cima para baixo? Primeiro melhora a cabeça, depois o tronco, depois a barriga, depois as pernas, depois o pé. Então, de cima para baixo. A gente melhora de dentro para fora. O que é dentro para fora? Dos órgãos mais nobres para os órgãos menos nobres. Então, por exemplo, o cérebro lá, o mental, ele é mais nobre do que a boca. O estômago é mais nobre do que a pele. Então, o que está lá dentro é mais importante, mais nobre, e o que está aqui fora, menos importante, não que não seja importante, né? Mas é mais superficial. Então, a gente melhora de lá de dentro para fora. E a gente melhora do mais recente para o mais antigo. Eu sei que está muito abstrato, mas a gente vai conversar sobre tudo isso. Então, o que é a melhora do mais recente para o mais antigo? Quando a gente começa a nossa consulta, a gente traz vários sintomas. E a gente traz coisas novas que apareceram recentemente e também coisas antigas. E na hora que a gente vai se tratando corretamente, a gente melhora primeiro as coisas que apareceram agora, depois as coisas que apareceram lá atrás. Então, pausa aqui e vamos dar uma lidinha aí e a gente vai conversar sobre tudo isso. Você pode ler, Edu? Eu acho que a primeira aqui, você já leu a do Ricardo, o que é a lei de cura, né? Eu dei spoiler do Ricardo. Agora a Vanessa perguntou assim, mas o próprio corpo não trabalha para a melhora? Ou somente com estímulos? Fiquei confuso, essa pergunta é ótima. Na verdade, esse nosso sistema de defesa, ele é mais reativo do que inteligente, vamos dizer assim. Então, ele não vai organizar, ele não sabe organizar dentro dessas leis, né, que a gente está falando, de cima para baixo, dentro para fora, mais recente para mais antigo. Ele, na verdade, ele vai reagindo, né? O pessoal antigo chamava de vis medicatrix natura, né? Então, na verdade, é para a gente sobreviver, faz parte da homeostase, né? Que é essa capacidade aí do genotipo de perdurar no tempo. Então, a gente precisa ter uma temperatura X, a gente precisa tá bem hidratado, enfim. E a gente vai buscando esse equilíbrio biológico. Aí, e psíquico também, né? Mas é mais reativo do que organizador, né? Então, por isso que conforme a gente vai adoecendo mais, na verdade, vai necessitar de um esforço maior, né, da gente como um todo, né?
para a gente conseguir continuar no equilíbrio possível, né? Essa é a história natural da doença. A gente vai cada vez gastando mais energia para se manter minimamente equilibrado, para a gente conseguir sobreviver, mas cada vez a gente vai despender mais energia, né? Vai para um órgão mais novo, enfim. Essa é a história do adoecimento, né? A gente vai caindo cada vez mais, vamos dizer assim, muitas vezes para o biológico do que para o ser humano, né? A gente precisa dessa da individuação, de Jung, enfim, a gente precisa aí cumprir uma coisa mais apropriada ao nosso temperamento, à nossa história, ao nosso caráter, né? E é isso que a gente vem repetindo em todas as lives, eu acho, de sempre ressaltar, né, que a saúde é individual, né, para o ser humano, principalmente, né? Para os animais acho que também, mas a biologia foi um pouquinho mais forte, né? E tem a ver mais com a espécie, talvez, né? E Hahnemann, né, completando essa que o Eduardo falou, fala que quando há uma doença crônica, realmente a gente só melhora com o estímulo. Do semelhante, né? E que respeite as leis de cura, né? Não adianta só respeitar a lei dos semelhantes, né? É o medicamento usando a lei dos semelhantes. Lembra que a gente já conversou disso? Depois a gente pode voltar nesse assunto, tá? Vamos ler a próxima. Ricardo. Então, o Ricardo falou, acho que a cura, quando, quando a encontrar o fator de causa. A cura é quando a gente encontra o fator de causa da dor, eu acho. O medicamento para dor de cabeça é um paliativo. Eu acho que. Se a gente escolher o medicamento só para dor de cabeça, Ricardo, Isso, perfeito. aí é paliativo, né? Na homeopatia, por isso que a homeopatia está dentro aí das terapias holísticas, né? Que meio que engloba aí quem tem essa visão mais sistêmica, né? Acupuntura, homeopatia, a gente vai enxergar um indivíduo que está para dor de cabeça, mas é um indivíduo, né? Então ele pode estar irritado, ele pode ter ficado com dor de cabeça, não que seja causa, tá? Mas ele, como um todo, adoeceu porque ficou com raiva diante de uma situação a qual ele é sensível e aí ele acabou, junto com a raiva, tendo a dor de cabeça, né? Não é, a raiva vai desencadear a dor de cabeça em todo mundo, né? Isso que a gente está sempre tentando conversar aqui, né? Que cada um é cada um. Um vai descompensar com raiva e dor de cabeça, o outro vai descompensar com tristeza e, não sei, dor de estômago, enfim, cada um é cada um, né? A gente adoece aí como um todo e tem que enxergar como um todo, né? Érica, Érica. tema maravilhoso hoje. Legal. Obrigada. Então, Andréia, olha, Mas lê pra gente primeiro, Dan. a Andréia falou altos fins. Alto fins. Seria adaptar-se às possibilidades potenciais e limites, maior grau de autonomia e independência, ainda que doente. Então, altos fins no Hahnemann é com L. Então, são os mais altos fins, assim, o melhor possível biológico e psíquico, né? De novo, separando, porque a gente separa para estudar, mas é como um todo. Agora, você fez uma referência que é bem interessante, porque são os fins individuais mesmo, né? Então, acho que a gente pode até começar a falar de com os altos fins aí, a cura tem a ver com alto com L e com U também, né? Eu nunca tinha parado para pensar, mas também tá certo. E é isso aí, a gente tem que se adaptar, sabe por quê? Porque o nosso corpo, ele não vem, a gente cria, na nossa cultura, a gente cria essa fantasia de que o nosso corpo ele é que nem uma máquina perfeita, né? Então a gente acha que a gente tem que sempre estar bem e tal. E pelo menos 99,9% da população tem algum órgão, a gente já conversou sobre isso, né? São as predisposições. Tem algum órgão que não ficou 100%, né? Então a gente tem um órgão de choque a gente teve um professor que é falecido que a gente adora, né? E é aquela luzinha, ele usava esse exemplo aí do barco. É aquela luzinha que vai te falar, olha, tem alguma coisa que está estranha, você não está legal.
Então é como se fosse um sinal, né? E a gente tem vários sinais aí pelo corpo, do mesmo jeito que tem um monte de luzinha para mostrar no carro lá se é bateria, se é parte elétrica, se é algum fluido do freio, enfim. A gente tem alguns sinais aí, né, para mostrar para a gente se a gente está bem ou não, né? E a gente acaba fazendo esses sintomas. Então, sim, se a gente está com sintomas não graves, por isso que existem as leis de cura, né? Se a gente está com sintomas localizados num órgão que não seja menos importante, para todos os órgãos são importantes, tá bom? Mas que seja mais superficial, ou seja, ele demanda menos energia nossa para a gente estar minimamente equilibrado para poder viver, enfim, ir atrás, né, desses mais altos fins, com L e com U. E agora dá, né, dá para a gente usar ali esses dois altos aí. Sim, a gente vai estar a gente vai estar melhor do que se a gente tivesse sem sintomas, praticamente, né? Sem sintomas, mas estagnado, né? Enfim, acho que ficou. Vanessa? Você não quer. A Vanessa falou assim, o psicológico conta muito. O psicológico está lá no mental, né? É isso aí. Então ele está no órgão mais nobre, mais profundo. Então na hora que a gente começa a se tratar corretamente com a homeopatia, o primeiro, né? O órgão que primeiro é mexido, vamos falar assim, é o mental, né? Porque ele está mais profundo, deveria ser, né? No tratamento respeitando aí a ordem de cura, né? A Joey falou assim, sintomas podem indicar um estado geral e se sim, como se curar? Então, voltando lá naquele conceito de doença, né? O que é a doença mesmo? É um desequilíbrio dessa energia que dá vida ao nosso corpo. Então, na hora que essa energia está desequilibrada, ela manifesta com um sintoma ou vários sintomas. E aí, como é que a gente pode fazer para se curar? Então, a gente tem que se observar. Puxa, aquela minha dor de cabeça, quando, que nem o Du falou, é quando eu tô com raiva, que melhora com isso, piora com aquilo, desencadeada por aquilo, que horário, como é que eu melhoro, que posição eu fico, quando tem dor eu aperto, ou eu vou para a janela, ou eu fico quietinha, sem luz, enfim. Todos esses detalhes e trazer isso para a gente na consulta. Trouxe todos esses detalhes, essa riqueza de detalhes na consulta, a gente vai encontrar um medicamento mais similar possível a essas queixas do paciente. E aí essa medicação vai estimular essa energia a voltar ao seu novo equilíbrio. E aí eu paro de fazer sintoma e na hora que eu volto ao equilíbrio eu busco aí os nossos altos fins. Então esse é um caminho de cura. Acho que eu respondi, né? Se ficar dúvida, por favor, traz pra gente, tá? A avó falou, hoje minha consulta foi assim. Primeiro falei de ontem e depois fui voltando no tempo. Ah, que legal! Até a Vanessa já respeita aí as leis. Ricardo falou, nós podemos vir... Isso eu quero responder, porque... Então, por favor, já lê. Então, o Ricardo perguntou assim, nós podemos vir em uma melhora e de repente ter uma recaída? Ricardo, olha, vou falar de um jeito meio chavão, mas acho que é o que eu acredito. A nossa vida, a gente vai evoluindo em uma espiral, né? E os temas vão se repetindo um pouquinho, porque a gente Muito tem legal. um temperamento, né? A gente tem um temperamento e tem um caráter, né? Que a gente já falou sobre isso, né? O temperamento é constitucional e o caráter já é uma mistura entre o constitucional e o que a gente vivenciou ou a gente vivencia, enfim. E às vezes a gente, na espiral, a gente vai subindo, né? Mas a gente passa por momentos assim, por situações um pouquinho semelhantes, porque como a gente é o mesmo, o nosso ponto de vista é aquela história do observador contaminar um pouquinho a experiência, né? Então, as situações que vão acontecendo com a gente, que nem a gente está conversando aqui sempre, né? Então, diante de uma situação, um vai ficar com raiva, o outro vai ficar triste, o outro vai ficar magoado, o outro...
Então, o importante é que a gente esteja numa espiral, né? Num movimento aí de ascensão, mas a ascensão não é assim, né? A ascensão é assim, né? A gente, que nem quando a gente está estudando na escola. Então, no primeiro ano a gente aprende uma coisa, no segundo ano a gente usa a coisa que a gente aprendeu no primeiro para aprender uma coisa mais complexa. E assim vai. Muitas vezes a gente volta a ter sintomas, né? Porque a gente está vivenciando uma situação parecida a genética é a mesma, então os sintomas vão ser muito provavelmente parecidos, embora a predisposição dependa da idade também, né? Então às vezes vai mudando um pouquinho o órgão de choque, né? Mas o fato é que a gente tem uma facilidade um pouquinho maior de sair daquela situação, de compreender, primeiro de detectar, né? A gente detecta mais rápido porque já se conhece um pouquinho melhor, a gente já sabe como agir, né? E, enfim, a gente acaba é como se fosse uma prova, né? Faz uma prova no primeiro ano, no segundo ano é um pouquinho mais complexa e mais difícil, do terceiro ano e assim por diante. Até a gente o fato a gente não a maioria das vezes a gente não consegue não sentir, viu, Ricardo? É porque o temperamento é o mesmo, né? Agora, o que fazer com esse sentir, né? Então, o fato de você já perceber mais rápido, de você detectar, de você saber como é que você né, vai reagir, ou provavelmente reagiria, e fazer modificações, isso é evolução, tá? É, é que a gente encara, às vezes, sente, né, como uma recaída, mas faz parte da evolução essa oscilação, viu? A Vanessa falou, legal essa explicação de como o corpo é reativo. Obrigada por tirar. Obrigada por perguntar. Ui, quase que eu chamei o Ricardo aqui para live. Adriana, couro cabeludo. Uma doença crônica. Andréia, pelo amor de Deus, ela deve estar me xingando. Todo mundo me chama de Solange, Sofia. Só volta. Couro cabeludo. Uma doença crônica situada no couro cabeludo é fora, pele, mas está em cima. Muito boa. É pele, né? Tá fora. Mas faz de conta que eu tô com umas feridas no corpo. Umas feridas no couro cabeludo, na bochecha e no tórax. E aí ela começa a melhorar no couro cabeludo, depois no tórax. Onde eu falei? Na bochecha, desculpa. Então melhora no couro cabeludo, melhorou na bochecha, melhorou no tórax. Tá caminhando pra cura. Tá? Apesar de estar respeitando só um órgão, né? Que é só a pele, a ordem aí é de lei de cura. Deixa eu falar. Essas leis, né, todo esquema tem um viés, né, tem uma falha, né. Agora, a gente falou sobre Constituição, né, as anomalias, né, no live, né, se der para vocês voltarem, mas assim, o nosso corpo tem como se fosse caminhos para a gente saber se a gente está melhorando ou não, tá bom? Então, por exemplo, sistema nervoso central ou sistema nervoso em geral é de cima para baixo, com algumas exceções. Então, se você está melhorando o sistema nervoso central e fez algum sintoma mais para baixo, a chance de você estar melhorando é grande. Sistema digestivo, de dentro para fora, geralmente. Tá bom? Então, a gente chama isso de equivalentes maiores ou menores, né? Tem como se fosse um caminho através aí de cada sistema que a gente vai gastar, entre aspas, é claro, dependendo da intensidade dos sintomas, mas via de regra, de novo, né, com exceções, a gente vai gastar menos energia, né, para manter aí um sintoma fixado, né, em algum órgão. Então essas leis não valem as três leis, do mais recente para o mais antigo, quase sempre, porque a história do adoecer é de fora para dentro, né, é do mais leve para o mais grave, geralmente. Mas essas leis não dá para usar, você tem razão, fica meio confuso, tá? Não, mas a gente. Vamos dar uma ideia geral e a gente mas vai. na pele é de cima para baixo. É. O sistema nervoso central geralmente também é ectoderma, né? É o mesmo tecido embrionário, né? Mas é geralmente de cima para baixo também. O sistema digestivo geralmente de dentro para fora, né?
A Flávia falou assim, boa noite, doutora É, Dudu, pois é a Flávia Morato. fale um pouquinho mais A gente trabalha junto. alto, por Flavinha, é favor. que sabe qual é o problema? É. Um dos microfones tem que ficar no mudo. A E, Flávia tem é, razão. e O eu tenho que Eduardo fala falar. É baixinho. verdade. Obrigado, Flávia, pela E para ajuda. atrapalhar, pra atrapalhar ainda, o microfone que fica aberto é da Soraya. Obrigado, Flávia. Fica mais longe. André falou: temos uma doença crônica e outras questões vão aparecendo. Tratamos as recentes e aí o crônico sempre fica intratável ou secundário? Não, André, a gente está tratando tudo ao mesmo tempo. É legal, mas dá para falar de retorno de sintomas antigos que você já tinha falado, né? A gente já comentou. Não Antes da gente queria entrar na chegar lá live, ainda. a gente já tinha falado. Esse era a Tem que falar de cereja do bolo. a gente comentou aí, tem que falar de retorno de sintoma antigo também. Mas vamos terminar da gente fala? Que é o do mais recente para o mais antigo, né? É. Desculpe, doutor, pela minha ignorância. Obrigada. Pelo amor de Deus, André. Não, você ensinou a gente, né? Uma coisa nova que a gente nunca tinha parado. Eu, pelo menos, nunca tinha parado para pensar. Foi muito legal, foi uma super muito, reflexão. foi ótimo, na verdade. Agora, todas as vezes, provavelmente, que eu for Agora falar na de aula do vai autossins, falar do. eu vou falar alto com L e com U. Nossa, foi muito bom. Tem até um nome isso em português, mas eu não lembro como é que é. Isso de duas palavras sendo parecidas com significados um pouco diferentes. A Seda falou: ok, minha vida de recaídas. Alguém fica perto de mim doente, no outro dia fico doente de novo. E isso me preocupa bastante. Será que eu teria que aumentar a imunidade? Não, quem conhece a Cida sabe que ela está evoluindo muito, né? Os sintomas podem voltar, mas ela ficava muito pior, muito mais tempo com os sintomas dela, que eu não vou comentar a questão, porque tem que, né, privacidade, pelo amor de Deus. Mas ela fica menos tempo, tá? Não se dá. Quem sou eu para falar que alguém está melhorando, mas baseado nas leis de cura, né? Não sou eu que estou falando. Pelas leis de cura você está melhorando, com certeza. Eu só queria trazer uma reflexão assim. Então eu estou tratando, melhorei de tudo. Eu vou ficar bem para sempre? Não, gente, a gente vive num mundo que não é fácil. Então, para a nossa energia vital desequilibrar, se a gente sofrer um estímulo, ela volta a desequilibrar e a gente volta a descompensar em alguma coisa. O que a gente precisa começar a observar é: nossa, antes eu vivia deprimida, ou antes eu vivia ansiosa, e agora eu tenho dor no estômago. Então, pode parecer que eu tô pior, porque agora eu tô com dor no estômago. Mas eu melhorei, porque eu melhorei da minha depressão ou da minha ansiedade e agora tenho dor no estômago. Eu melhorei de um órgão mais profundo que está lá dentro e essa minha dor veio para o estômago, um órgão mais superficial. Então é isso que a gente quer conversar. Eu não sei se vai dar tempo, porque eu já estou vendo que já está chegando no final da live, mas é essa ideia que a gente quer ensinar para vocês. Porque é importante o paciente entender isso para ele entender que ele está melhorando. Então, de repente, ele vai falar assim para mim: nossa, Soraya, mas agora eu tô com dor no estômago toda hora. Mas ele não está se dando conta de que ele não está mais em depressão. Ele não está mais com pensamento suicida. Ele não está mais com crise de pânico. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês para ir sensibilizando essa ideia. Mas vamos terminar de ler, depois a gente volta com essas questões. Por isso que a Cida, né, desculpa, eu estava falando da Cida. Ela fala: minha vida é de recaídas. Então a gente inevitavelmente vai voltar a ter alguns sintomas porque a gente tem esses estímulos, né? E tem a ver com esse comentário do André, né? Manter um sintoma por longo tempo não maltrata, desgasta o organismo? Sim. Entendi sobre a lei de cura, de dentro para fora, mas manter uma inflamação, ainda que em órgão menos nobre, é interessante. O André, às vezes é o equilíbrio possível, viu? Como eu estava falando, a gente acha e tem a ilusão que a máquina é perfeita, mas não é, né? E além da máquina não ser perfeita, alguns tecidos, a gente já falou sobre isso aqui também, alguns tecidos, eles são os mesmos desde que a gente nasce até quando a gente morre. Mesmo os tecidos, o tecido lábio, que é epitélio, o tecido conjuntivo, né, que a gente já falou da importância dele aqui, que é o SRE, mesmo esse tecido que
consegue fazer hiperplasia, ou seja, a gente consegue multiplicar células, porque músculo e neurônio, por exemplo, a gente não consegue multiplicar, né? São os mesmos desde que a gente nasce até quando a gente morre. Então, além da gente ir perdendo células, esses tecidos que fazem a manutenção aí dos outros, ele vai envelhecendo e vai perdendo vitalidade também. Então, a gente tem que entender que primeiro, que a máquina tem um prazo de validade, vamos dizer assim, que é o gene da longevidade, né? E ao mesmo tempo, a gente tem órgãos que não ficaram 100% bem formados, tá bom? Então, às vezes é o equilíbrio possível, mas você tem razão. O ideal seria a gente não ter inflamação em nenhum lugar. Isso vai desgastando, sim, né? Enfermidade na patologia geral é aquele órgão, aquele local, aquele órgão ou sistema que não é firme, né? Você imagina alguma coisa que não é firme, o desequilíbrio é muito mais fácil naquele sistema, naquele órgão que não está bem formado, né? Então, tem até a ver com a outro comentário aqui. O órgão de choque sempre estará fragilizado. Eu vou tentar dar uma acelerada aqui. A Andrea já está estudando uma feia. E a enfermidade sempre começará lá. A predisposição depende da idade, por isso que a gente sempre pergunta qual é a data de nascimento no começo da consulta. Porque as crianças, isso a gente estuda em epidemiologia também, algumas moléstias são mais comuns numa faixa etária e outras, né, em outra faixa etária. Então, o mesmo indivíduo pode fazer, sim, sintomas em outro órgão, desde que ele tenha predisposição, né? Esse órgão também esteja mal formado. A gente tem geralmente mais de um órgão mal formado, tá bom? Que é compatível com a vida, mas é mal formado. Eu não sei o que a gente faz. Vamos terminar de ler? Eu acho que a gente vai ter que volta no fazer final. o segundo. Tá. Vai ter que A fazer gente volta, segunda volta live, aqui, quer ser legal continuar ou não. Porque realmente a gente não falou. Então vamos terminar de ler as perguntas. Porque essa pergunta da André foi super importante. Então, o órgão de choque é isso mesmo, André, que né, o Du já reforçou, e é o que você está falando. Ele sempre vai ser lá o nosso tendão de Aquiles, né, que a gente brinca. Por quê? Porque ele teve lá uma malformação lá na hora que a gente estava nascendo, né, lá no embriãozinho. A Dorinha falou, por isso a paciência é importante. A paciência é importante sempre. E com a gente mesmo, na verdade. Né? A Vanessa até elogiou a pergunta da Andréia. A Dani falou, boa noite, doutores. Não, mas a Andréa Bernitani colocou aqui ó, palavras homônimas. Ela sabe. Obrigado. Ele não apareceu para mim, Du. Então que às estranho. vezes ele faz. Da Dani chegou aí agora? Agora, Boa noite, doutores. Há casos que os sintomas duram por muito tempo ao ponto de parecer a cura. Que a cura não está a caminho. Ai, que pergunta ótima. Ou a duração desses sintomas também fazem parte do processo? Dani, aqui cabe a lei do mais recente para o mais antigo. Vamos dar um exemplo. De repente é isso. Não sei se é essa a sua pergunta. Então, faz de conta. O paciente ele veio na consulta queixando que ele tem dor no estômago há 10 anos. Só que além dessa dor no estômago, ele tem vários outros sintomas que apareceram depois. E aí ele vem na consulta e melhora de um sintoma recente. Aí ele vem na outra consulta, ele melhora de outro sintoma recente. Aí ele vem em outra consulta, ele melhora de outro sintoma recente. Só que a dor no estômago ainda não melhorou. E aí ele começa a falar assim, poxa, isso aqui não serve para nada, porque eu continuo com a minha dor no estômago. Só que ele precisa ir entendendo, por isso que é importante o paciente entendendo, que tantas outras coisas que foram mais recentes já melhoraram e mais profundas. Tá? Então é importante entender essa ordem para saber que sim, vão ter alguns sintomas que vão demorar um pouquinho mais para sumir. Mas por quê? Porque está respeitando a lei de cura de melhorar primeiro os mais recentes e os mais profundos. Tá? Mas também, outra coisa que a gente observa é que esse sintoma, mesmo não tendo desaparecido, ele começa a ficar menos intenso. Então, eu sempre falo da dor de cabeça que é mais fácil das pessoas entenderem, né? Eu continuo tendo dor de cabeça, mas as minhas dores de cabeça já não são mais enlouquecedoras, que duram 4, 5, 6 dias e tão intensas. Então, a dor de cabeça vai ficando menos intensa.
Deu, Du, essa ideia? Sim. Então, você lê da André? Precisamos saber mais do caminho. Ela já está sugerindo a live, parte 2 Ah, da, tá. da Parte editora 2. legal. Tá, obrigada, André. A Erika falou, só queria deixar uma observação. A dose única que eu tomei no dia da consulta me deixou super bem Você uns falou 20 sobre dias. isso. As pessoas ao meu... Depois Ela ela vai continua terminar. depois. Tá. A Cida falou, obrigado por falar no sentido de cuidar melhor de melhorar a imunidade dela. É isso mesmo, Cida. Mas está melhorando, né? Os sintomas estão durando menos. E é só você se observar, né, Cida? Não só os sintomas, né? Como observar a sua mudança como pessoa, né? Então isso é caminho de cura, né? Da Érica, ela está falando de tempo de ação do medicamento. A gente precisa fazer uma live sobre isso, né? As pessoas que convivem comigo no dia a dia reparam e comentam também sobre uma melhora em mim. Mas é que ela falou que Que ela tomou uma legal. dose única e durou 20 dias a ação do medicamento. Érica, o que o Du tá falando aqui é aquele exemplo que eu roubo dele. Eu sempre falo isso para meus pacientes, Du. Não sei se você sabe. Eu roubo essa ideia do meu marido. É a ação de medicamento que o Du tá falando. Então, na hora que a gente dá um empurrão ali na consulta, né, você começa a balançar. Uma hora esse balanço começa a parar. E aí a gente precisa dar mais um empurrão, né? E aí cada medicamento tem aí mais ou menos um tempo de ação. Por isso que você observou aí nesse para 20 dias, outros vão ser 40 dias. Então aí a gente vai conversando sobre isso depois, né? Que a gente já conversou, mas a gente volta sempre. Você lê do Ricardo? O Ricardo fez uma brincadeira. Eu não vou nem comentar. Eu sempre falo que ele tem um coração enorme, né? É que ele tem alguns sintomas que a maioria das pessoas tem, viu, Ricardo? Quando a pessoa toda estragada. Ele não é todo estragado, ele é brincadeira. Mas a maioria das pessoas tem sintomas que persistem, ficam mais leves e a gente carrega, né? E aí, de novo, a gente tem a ilusão de que a máquina é perfeita e não é, né? O Ricardo, se você tem tudo estragado, começa a observar então se o que está estragado agora é mais superficial do que o que estava estragado antes. Esse é o que é mais importante. Tá? Porque todo mundo tem um monte de sintoma, não adianta. Ele tem um sintoma que é constante, né? Mas é isso, a maioria da gente tem essa ilusão de que a máquina foi feita de maneira perfeita e não é assim. Joé, eu não sei ao certo o nome dele, fala assim, a síndrome do pânico, isso é possível curar? Dá uma assistida nas nossas duas lives que a gente conversou sobre ansiedade. Então, na homeopatia, a gente sim trata tanto a ansiedade num sintoma mais crônico, né? Como num quadro agudo que é a síndrome do pânico, tá? Então a gente sim colhe todos os exames ali do paciente e num quadro agudo a gente tira ele da crise e num quadro mais crônico, aquela ansiedade ali do dia a dia que não tá legal, né? Lembrando que tem a ansiedade normal e a ansiedade mais anormal. Essa a gente também trata durante as consultas, tá? Então, sim, tratamos nos dois momentos. André perguntou doenças. Quanto tempo a gente tem? Pode ler devagar. André perguntou doenças distintas ativas ao mesmo tempo. Sempre haverá um único medicamento capaz de atingir a distinção. Andréa, sempre a gente trata um indivíduo, né? Então, você tem razão, tá perfeita a sua colocação. A pessoa pode ter duas doenças crônicas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, uma venérea e uma não venérea, dentro do diagnóstico homeopático, né? E aí, qual medicamento que a gente vai escolher? A gente vai escolher aquele medicamento que o paciente, ou a gente, né, como paciente, a gente está, entre aspas, pedindo, tá bom? São sintomas que estão mais presentes, são sintomas, enfim, é o que mostra a dinâmica, né? Então, aí você toma um medicamento e aí a probabilidade de vir outros sintomas, né, não é pequena. Aí você vai passar, a gente passa a consulta de novo, toma o medicamento e aí a gente mesmo vai, o nosso sistema imunológico vai mostrando, né, aquilo que estiver mais intenso, mais dentro dessas leis de cura até, né, aquilo que está mais grave, enfim.
E a gente vai escolhendo o medicamento mais adequado para aquele momento, né? Que a gente está precisando, tá? Mas sim, sempre um medicamento. Um medicamento só de cada vez. Para quem... Não. Muito obrigada, doutora, pela explicação. A Dani falou. Uhul. As lives que vocês fazem são maravilhosas. Um ato de generosidade. Não, essa troca, na verdade, ela é Rica pra gente. Né? Obrigado. Obrigada. Obrigado pelo carinho. Muito obrigada. Ah lá, o Rick falou, mas melhorei muito. Muito obrigada, cara, pelo depoimento. A cura não é ficar exclusivamente sem sintomas, mas chegar nos mais altos fins. Perfeito. Lê do Ricardo, por favor. Estou bem melhor. Eu era muito ansioso, agora estou bem. Não tive mais, isso é muito bom. Isso, perfeito. Essa é a observação. Isso. Eu queria que vocês fossem comentando aqui embaixo o que vocês acham mais interessante. Continuarmos, porque no fim a gente não trouxe o que a gente queria trazer. O que a gente quer trazer? A gente quer trazer para a prática. Então o paciente apareceu com isso hoje e amanhã ele apareceu com outra coisa. O que vocês acham? Está caminhando para a cura? Não está? Agora, que fique claro, né? Talvez tenha alguém que não esteja habituado, a gente não está fazendo uma apologia a continuar com sintomas, tá bom? Ah, sim. Senão fica parecendo, não, tudo bem ficar com sintomas. O objetivo é ficar ou sem sintomas ou com muito poucos sintomas. É que a gente está falando assim do dia a dia, né? Na maioria das vezes a gente continua com uma coceirinha aqui, uma rinitezinha ali, de vez em quando. Então, que não fique essa impressão, né? De que tudo bem ficar com sintomas. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é ficar bem e sem sintomas, né? Então, vão votando para a gente saber se a gente continua com isso ou vai para o próximo tema, só para a gente ter uma noção. Enquanto eu leio aqui só o último comentário da Andrea. Não há manifestação demais de uma doença crônica não venérea ao mesmo tempo? Então, aqui, doença crônica verdadeira, né? Você não quer responder? Doença crônica verdadeira é que moléstia é uma coisa e doença crônica são duas coisas diferentes, tá bom? Talvez a gente possa até fazer uma live depois. Mas a doença crônica não venérea, pro homeopata, ela engloba vários tipos de moléstia, tá? Menos as venéreas, essas duas venéreas. Tudo pra gente então, é doença crônica sem ser as venéreas. Quase tudo, né? E praticamente tudo. Então tem esse diagnóstico, né? Que é uma classificação, né? Toda classificação tem vieses aí. Mas se não for venérea, é a doença crônica verdadeira aí que tem uma tal. Mas a gente continua tratando a doença crônica, pode ser mais de uma moléstia, enfim. O Du, já deu meu alarme de dormir. Então... eu vou pedir uma ajuda aqui para quem sabe de live, gente. Sempre que eu apertava aqui no númerozinho de pessoas que estavam presentes, eu via quem estava aqui. Apareceu agora. Não estava aparecendo, tá bom. Eu ia pedir uma ajuda, mas não precisei. Então tá, pelo jeito todo mundo achou interessante e eu acho muito, muito importante. Por que a gente faz a live? Porque na consulta a gente tem que trazer muita informação e não dá tempo. Então a live, um dos objetivos da live é esse, né? A gente fazer essa troca aqui com vocês e vocês vão trazendo essas dúvidas, a gente vai sabendo por onde caminhar. E eu acho muito importante saber sobre leis de cura, porque a gente tem que ter essa possibilidade de saber se a gente está melhorando ou não. É muito importante vocês entenderem sobre isso. Então, eu vou continuar fazendo a votação lá no Story, se vocês puderem botar lá para mim. Mas, pelo jeito, o pessoal está querendo, sim, continuar. O musical sugeriu, né? Aqui, ó, doenças genéticas. Vou anotar isso. Tá bom. Interessante. Muito envelhecimento. André, estou fazendo uma aula disso agora. Então, legal, vamos falar disso. Tá bom. Gente, muito obrigada. Bom descanso para todos.